Me chama para jantar e eu tenho que parar, né? Muito bem. Não, beleza. Passa Boa aí. noite a todos e todas. Agradeço imensamente aí a disponibilidade do professor Nestor em poder conversar com a gente sobre acordo de não persecução penal. E, na minha opinião, ele é um dos mais especialistas nesse assunto, é um estudioso desse assunto. Professor, já participei de um evento dele sobre esse tema e ele tem grupo de pesquisa, depois vai falar um pouco sobre isso nesse tema. Então, acho que não havia outra pessoa, professor, para poder falar sobre esse tema e bem apropriado, né? Uma pessoa com profundidade, com conhecimento para falar sobre isso. Então, agradeço imensamente aqui ao nosso grupo. Daqui a pouco as pessoas vão estar chegando, né? Tem a questão do trânsito e tudo mais, mas daqui a pouco o pessoal vai chegando aí. De qualquer forma, agradeço a disponibilidade em poder estar aqui. É, Como falei, né? Passando um pouco do seu conhecimento para os membros aí dos grupos e os colegas que também estão aqui participando. Obrigado, a palavra está contigo, professor. Obrigado. Pessoal, boa noite. Eu já cumprimentei aqui algumas pessoas, né? Eu já te falado aqui com a Isis e também com a Denise. Sejam bem-vindos. Meu nome é Nestor Santiago. Eu sou professor já há 25 anos. Atualmente, além da advocacia criminal, eu sou professor associado da Universidade Federal do Ceará. E também sou professor titular da Universidade de Fortaleza, onde eu desenvolvo minhas pesquisas de natureza empírica. E desde 2022, a gente tem trabalhado muito com acordo de não persecução penal. Né? E por que o acordo de não persecução penal? Porque ele realmente é uma novidade muito grande dentro desse aspecto de mudança de paradigma dentro do processo penal. Talvez alguns de vocês não tenham lembrança disso, né? Mas em 1995, quando surgiram os juizados especiais criminais, já foi uma primeira revolução. Mas não necessariamente para melhor, né? Porque o juizado trouxe para o sistema penal aquilo que estava fora do sistema penal, né? Que era tratado como um crime que não tinha muita relevância, né? E tudo mais. Então, trouxe para o direito penal aquilo que estava fora do direito penal. Questões criminológicas à parte, ela é importante, esse momento de consenso dentro do processo penal é importante para poder mostrar que existe outro modelo, né? Veja, não necessariamente que isso vai ser bom ou que vai ser ruim, mas que existe um outro modelo. O que a gente tem que fazer é entender esse modelo, como ele funciona, para a gente poder, dentro das regras do devido processo legal, fazer com que ele funcione adequadamente. Essa que é a grande questão. Por mais que você seja contra acordos processuais, que você seja contra juizado, que você seja contra a colaboração premiada, que você seja contra é, acordos de não persecução penal, eu lamento lhe dizer que isso é um caminho sem volta. Né? Então, não há muito a fazer senão sentar e estudar. Não tem muito o que fazer. Então, foi isso que nós nos propusemos a fazer no meu grupo de pesquisa. Meu grupo de pesquisa chama-se LACRIM, né? Que inicialmente chamado como Laboratório de Ciências Criminais. Em razão de outras pesquisas que eu estou desenvolvendo também, eu aumentei um pouco o escopo do grupo, mas sempre mantendo a ideia de pesquisas empíricas na área das ciências criminais e pesquisas também que possam reverberar em outros aspectos, né, que possam ser indutores de políticas públicas, né, tudo isso é importante também dentro da pesquisa na universidade. Esse grupo eu tenho desde 2012, né, esse grupo já vai para 12 anos, e a gente já produziu já dezenas de artigos, inclusive publicados no exterior, livros publicados no exterior, enfim, é uma pesquisa bem, digamos assim, abundante dentro da área. Bom, feito esse pequeno merchan inicial, também esses pequenos esclarecimentos, né, o tema que me foi proposto é a NPP, e aqui, pessoal, vamos ficar muito à vontade, aqui um bate-papo, né, e o Davi também pode, todo mundo que está aqui pode perguntar, por que o ANPP? Bom, porque o ANPP, nós começamos a pesquisar sobre o ANPP justamente em razão de entender o impacto que esse ANPP passa a trazer dentro não só dentro da dogmática processual penal, mas também dentro do sistema de justiça. Então, esse é um ponto principal para a gente poder entender a perspectiva de pesquisa no ANPP. Só que uma primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte, é compreender o que é o ANPP. Eu já tive, né,
a pandemia me fez voltar para o Twitter, né? Que depois virou X, mas enfim, a gente continua chamando de Twitter. E ali eu travei conhecimento com muita gente que eu não conhecia, né? Algumas pessoas, inclusive, nós partimos para grupos de WhatsApp, encontros presenciais e tudo mais, né? Mas convites para poder participar em cursos de pós-graduação, em especializações e tudo mais, palestras, enfim, foi bem interessante esse momento. Mas eu tive um debate com a Janice Ascari, que é procuradora regional da República, no TRF3, e ela foi uma das mentoras, ela trabalhou muito na Lava Jato, né? Trabalhou também na redação da resolução 181 do CNMP. Ela dizia o seguinte: olha, nós estamos falando de acordo de não persecução penal. Se é um acordo de não persecução penal, nós temos que entender que essa persecução penal é uma persecução penal em juízo, ou seja, é um acordo para que o caso não vá à justiça. Portanto, não se pode fazer acordo de não persecução penal quando o caso já está ajuizado. Essa era a lógica, digamos assim, é uma interpretação muito literal do termo acordo de não persecução penal, só que eu disse e sustento o seguinte, até o presente momento, né? O acordo de não persecução, dizer que não há persecução penal, né, e dizer que essa persecução penal somente aconteceria em, em juízo, né, é uma falácia. Porque a persecução penal, como nós sabemos, ela pode ser uma persecução penal em fase pré-processual, como também na fase processual. O nome acordo de não persecução penal ele é perfeito dentro daquilo que ele se propõe, ou seja, evitar que uma pessoa seja acusada, seja condenada, enfim, se ela puder obter um acordo processual. Veja, é um acordo processual que pode ser pré-processual, um acordo processual que possa ser pós-processual. Isso pouco importa, até mesmo porque nós temos que entender que a natureza jurídica do acordo de não persecução penal é de uma medida alternativa penal. Ele é uma medida alternativa penal. Inclusive, tem um relatório, não sei se o Davi conhece, não sei se vocês conhecem, gente, é um relatório que foi produzido pela professora Manuela Abate, da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com a Marília Montenegro, que é da Unicap, interessantíssimo, que envolveu pesquisadores do Brasil todo, que chama-se Fortalecendo as Alternativas Penais. Depois vocês dêem um Google aí, CNJ, Fortalecendo Alternativas Penais, que é um relatório muito poderoso. Eu não vou discutir questões de amostragem, né, que eu não vou entrar nesse assunto, porque isso envolveria discussões sobre pesquisa empírica e tudo mais, eu não quero cansá-los com relação a isso, embora seja bastante interessante. Mas eles fazem uma pesquisa com quase 1.000 juízes no Brasil todo, né, e para poder pegar as impressões sobre o acordo de não persecução penal. Mas o que me chama mais atenção no relatório, para além dos resultados, é o nome, Fortalecendo as Alternativas Penais. A NPP como uma alternativa penal. Porque, veja, lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, ali no caput, nos incisos, vai dizer que o ANPP pode ser utilizado para poder prevenir e reprimir, que é a mesma ideia do artigo 59 do Código Penal, quando se fala em aplicação de pena. E veja, no ANPP se aplica pena não privativa de liberdade. É por isso que a gente não pode utilizar muito, e aí eu peço as devidas licenças, desculpas com relação a quem entende no sentido contrário, mas o nosso modelo não é o modelo do plea bargaining dos Estados Unidos, até mesmo porque no plea bargaining se determina uma assunção de culpa e cumprimento de pena privativa de liberdade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o cumprimento de pena não privativa de liberdade. Embora possa haver certa discricionariedade naquele momento da propositura do ANPP, principalmente com relação a eventuais condições que possam ser impostas pelo Ministério Público, né, que vão ser objeto de acordo processual, mas a ideia do NPP é exatamente ser um momento em que possa haver uma negociação de pena, né? Essa pena vai ser uma alternativa penal, e por isso, e daí a minha conclusão, que como se trata de uma situação que beneficia o acusado, se trata de aplicação de pena, ela já deveria ter retroagido desde o início da sua vigência. Só que, inclusive,
É interessante observar que aí também, acredito que muitos de vocês não vão lembrar disso. Gente, já estou na docência tem 25 anos, hein? Atenção, já tem 30 anos de formado, então eu sei o que eu estou dizendo. Lá, na década de 90, começo dos anos 2000, quando houve discussão sobre o artigo 89 da Lei 9.099, quando houve discussão sobre a transação penal no artigo 76 da Lei 9.099, né? Todas essas discussões de retroatividade já foram postas, inclusive também com a representação no caso de lesão corporal, para efeito de eventual decadência. Então, todas essas discussões sobre retroatividade, elas já estão devidamente consolidadas. Me causa espanto, me causa realmente bastante espécie o fato de o STF e o STJ não terem se valido dessa jurisprudência para poder dirimir qualquer dúvida com relação à aplicação retroativa do NPP desde o início da sua aplicação. Ou seja, os casos que estavam em andamento, casos anteriores à lei, casos posteriores, independentemente do momento processual em que estiverem, até tem um artigo publicado a respeito disso no IBCCRIM, depois eu vou mandar para vocês pelo Davi, tem um artigo publicado exatamente sobre discussões da temporalidade ou da retroatividade do ANPP, que eu escrevi com a defensora Gina Muniz, lá de Pernambuco, com o defensor Jorge Beron, aqui do Ceará, em que nós discutimos exatamente essa viabilidade de aplicação retroativa do ANPP em qualquer momento processual. Em qualquer momento processual. Por quê? Ora, porque se trata de uma medida penal, e de uma medida penal mais benéfica, uma medida penal que vai evitar a aplicação da pena. Então, até o Davi mandou aqui um acórdão aqui do ministro Jesuíno, né? Que realmente também me causa um certo espanto, né? No agravo em recurso especial número 2.386.855, né? Em que ele vai falar aqui, novamente, né? Vai dizer isso daqui, que é possível aplicação retroativa da benesse legal, no caso o NPP, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Gente, essa discussão tem que ser superada. Não faz sentido. O próprio STF já superou essa questão. O próprio STF já superou essa questão. O grande problema é que nós temos duas turmas hoje do STJ que ainda estão menos, o Davi até pode dizer melhor do que eu, né? Estão em menos oposição com relação a essa ideia da temporalidade da aplicação do NPP, mas no STF o posicionamento já é diverso. Tanto primeira quanto segunda turma já estão caminhando para o entendimento. E isso, apesar do HC que está em repercussão geral ainda não ter sido julgado, mas o que nós temos lá já é um entendimento praticamente formado pela total retroatividade do ANPP. Então, são pontos que têm que ser observados com relação a isso. E daí, e aí vocês podem perguntar também, eventuais dúvidas que vocês tenham, né? E eu tento focar aqui bastante nessa retroatividade do NPP, porque essa é uma discussão interessante. Bom, e aí eu trago para uma visão que eu tenho aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que o tribunal está muito resistente em fazer essa aplicação retroativa. Agora é o seguinte, e aí é um ponto importante. Da mesma forma que ele está resistente em fazer uma aplicação retroativa do NPP, ele já diz o seguinte, que se o Ministério Público, na denúncia, não diz o porquê de não apresentar o ANPP, ele entende que é caso de rejeição da denúncia com base no artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal, não sei se você tinha visto isso, Davi, artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal, por falta de condição para o exercício da ação penal. Ou seja, se coloca a negativa de oferecimento do NPP, a fundamentação da negativa de oferecimento do NPP, como uma condição para o exercício da ação penal. Porque, veja, e aí dentro do julgado que você colocou aqui no chat, Davi, esse é um ponto interessante, né? Bom, o Ministério Público já tinha elementos suficientes para poder identificar que na denúncia já seria um tráfico privilegiado. Poxa, por que ele não fez isso desde o começo? Né? É aquela ideia de excesso de acusação, que se aproveitar também de uma instabilidade jurisprudencial para poder oferecer a denúncia e vedar posteriormente que a pessoa tenha acesso ao NPP numa eventual desclassificação.
Né? E claro que isso é estratégia processual, né, gente? Vamos combinar aqui também. Com o MP, ele não vai ser santo também. Desculpe se existe algum membro do Ministério Público aí, mas ele também vai utilizar de estratégias processuais, né? Vamos combinar. Só que o MP tem que ter uma certa cautela com esse uso de estratégias processuais, porque ele também, e aí é importante puxar essa orelha do MP agora, que ele também é fiscal da lei, pô. Então, ele tem que prezar também por um adequado, digamos assim, um adequado exercício do direito de punir, né, para não abusar dele. Então, a ideia é basicamente essa. Né? E que mais? Um outro ponto também que eu chamaria atenção, deixa eu fechar aqui o chat, com relação e aqui chama atenção também, mais uma vez, com relação ao posicionamento do Judiciário Estadual do Estado do Ceará, em que existe uma certa leniência com relação às cláusulas do ANPP. Isso me parece um ponto também muito relevante de ser analisado, porque muitas vezes, aquele relatório que eu mencionei, do Fortalecendo as Alternativas Penais, ele vai apontar isso, que muitas vezes o Poder Judiciário atua como mero espectador. E veja, que é interessante observar que o próprio rito de homologação do acordo de não persecução penal, ele é um rito muito complexo. Ele é um ato administrativo complexo, porque ele envolve a negociação, e aí, para poder ser acordo, deve ser negociação e não um mero contrato de adesão, isso é muito importante. A submissão desse acordo ao Poder Judiciário e a designação de uma audiência pelo Poder Judiciário sem a presença do Ministério Público para poder verificar a voluntariedade na, na assinatura do acordo. É por isso, e aí o Davi vai corroborar o que eu estou dizendo, é por isso que se entende que cabe a habeas corpus para poder questionar o acordo de não persecução penal, ou pelo menos as cláusulas do acordo de não persecução penal, principalmente nos casos em que o juiz não verificou a abusividade das cláusulas. Né? Porque nesse relatório, vocês vão ver lá, se for pesquisar lá pela página 70, 74, mais ou menos, de cabeça que eu lembro que eu trabalhei muito nesse texto, né? Que vai dizer que muitas vezes o juiz nem homologa, ele simplesmente homologa porque o Ministério Público já fez o acordo, então não haveria necessidade de haver uma audiência para isso, ou uma homologação sem a marcação de uma audiência. Então, é um negócio realmente bastante aleatório, né? Aquela ideia de que cada juízo, e aí é importante entender também esse relatório, para poder verificar onde a lei está falhando, né? Onde a lei precisa ser melhorada, isso é importante entender isso, para que a gente possa aprimorar, então, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Eu tenho uma orientanda que ela vai tá com um projeto de pesquisa bem interessante, em que ela vai fazer uma entrevista com os membros do Ministério Público do Estado do Ceará. Ela vai delimitar ainda quais são os crimes, né, as promotorias, mas ela quer investigar o modus operandi dos membros do Ministério Público na propositura do acordo de não persecução penal, considerando que o Ministério Público do Estado do Ceará tem um regulamento, tem uma resolução para que os membros do Ministério Público possam seguir na propositura de acordo de não persecução penal. E dentro puxando aqui mais um lenço, dessa caixa de lenço enorme que é o nosso processo penal, eu tive recentemente um membro do Ministério Público que foi me orientando. Aqui no PPGD da Unifor, a gente tem, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente traz muitos membros do Ministério Público, da Defensoria, do Poder Judiciário, em razão de convênios que nós temos com eles, para poder estudar. Isso tem sido bastante interessante, porque, inclusive, esse rapaz que foi me orientando, promotor de justiça, chama rapaz, mesmo sendo do Ministério Público, porque, dada a diferença de idade já, né? Vamos considerar. Então, o que eu fiz, que eu fiz para ele fazer? Cara, é o seguinte, a gente vai pegar as suas promotorias da cidade onde você atua e a gente vai tentar identificar, dentro de um determinado período,
quais foram os valores de prestação pecuniária que foram estabelecidos nos acordos de não persecução penal, para a gente poder ver se existe uma padronização. Dito e feito, não tinha nenhuma padronização. Veja, é uma comarca relativamente pequena, 3 promotorias, 2 varas criminais, uma vara do júri. Claro que a gente tirou a vara do júri por motivos óbvios, né? Mas zero, assim, muito pouca correlação entre os acordos entre si, inclusive com relação a pessoas dentro de uma mesma condição social, dentro de uma mesma cor, de uma mesma origem dentro do município, né? Havia realmente muita disparidade, coisa assim que era de R$ 1.000 até R$ 10.000 dentro de uma mesmas condições absolutamente semelhantes, entendeu? Então, é realmente um campo muito vasto, pessoal, de estudo e de aplicação, e principalmente em razão também, e aqui me permite mais uma. As coisas estão me surgindo aqui à cabeça, mas vamos lá. Uma dúvida que, inclusive, me chamou a atenção uma vez que eu fui fazer uma palestra a respeito dos meus resultados de pesquisa lá no Ministério Público de Goiás. Não sei se tem alguém aqui que é de Goiás, mas que, enfim, isso foi em abril que eu tive lá. É, e eles tiveram uma discussão interessante lá, Davi, sobre a questão da confissão. Porque se você observar o artigo 28A, se você puder aí copiar e colar o 28A, o caput, você vai ver que o artigo fala em circunstancialmente. Ele não fala em circunstanciadamente. E existe uma diferença do ponto de vista vocabular entre circunstancial e circunstanciado, tá? Que é inclusive, interessante do ponto de vista da própria validade do acordo de não persecução. Pessoal, a questão da confissão, vamos combinar, né? Dentro de um acordo processual, é um negócio que é absurdo, né? Até mesmo porque não existe nenhum impeditivo que o Ministério Público possa, no caso de rompimento, no caso de rescisão do ANPP, que ele não possa utilizar essa confissão. E nós estamos cansados de saber, viu, doutor Marcos Bonfim, dentro dessa instabilidade que existe aqui na nossa jurisprudência, no nosso atuar como advogados, principalmente, em que, muito embora nós saibamos que a confissão é retratável e divisível, principalmente retratável, que confissão muitas vezes acaba sendo suficiente para a condenação. Muitas vezes. Veja, isso não é discurso, não são palavras jogadas ao vento, não, gente. Eu já fui, além de advogado, eu já fui assessor de tribunal e eu sei o que eu estou dizendo, né? Então, que a confissão, muitas vezes, ela ali é uma linha condutora, que ela não seja a única prova, mas que ela é uma linha condutora de, digamos assim, de raciocínio probatório. E essa confissão, importante colocar também, ela vai ser utilizada fora do processo penal. Se a pessoa for funcionário público, por exemplo, se tiver alguma demanda civil decorrente dessa questão penal, uma demanda trabalhista decorrente dessa questão penal, toda essa confissão vai ser suficiente para que essa pessoa possa ser condenada em outras esferas não penais. Então, essa discussão sobre o que é circunstanciado e o que é circunstancial, e mais ainda sobre e essa discussão ainda está pendente de resolução pelo Supremo, salvo engano, em que há uma ADIM, duas até, uma da ANACRIM, outra da OAB, que se discute se a confissão deve ou não ser utilizada como instrumento no ANPP. Inclusive, vários ANPPs que eu já participei, em que o Ministério Público simplesmente abre mão da confissão. Abre mão. Porque qual é o sentido? Principalmente quando nós estamos em situação, a pessoa não há acusação contra si, não há absolutamente nada, não confessa no inquérito policial, não há um esclarecimento da atuação, ou melhor dizendo, das consequências da confissão no campo do inquérito policial para que a pessoa possa confessar ou não possa confessar. Então, isso gera muita insegurança jurídica, né? E isso faz com que determinados promotores, para poder evitar anulações, ou mesmo que entendam que realmente a confissão não possa ser utilizada,
ela vai ser afastada para facilitar o acordo de não persecução penal. Pois não, Isis? Eu queria fazer uma pergunta ao senhor sobre a nova resolução do CNP. Desculpa, aqui em Brasília está frio à noite, que prevê expressamente a possibilidade de utilizar a confissão como suporte probatório no caso de rescisão do acordo. Uhum. Me pareceu isso que isso era inconstitucional, principalmente por estar sendo regulamentado pelo CNMP. E aí eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso. Primeiro que nós já temos um oxímoro, né, que é uma resolução CMP e isso ter validade normativa, né? Que isso já, ou seja, a gente já volta aqui para o pecado original, que é da resolução 81 de 2017, que cria o ANPP, que é discutida no STF e que perde objeto em razão da edição da Lei 13.964. A gente já tem um problema aí, tá? Claro que isso é orientação para o Ministério Público, né? Mas, obviamente, nós estamos com o Ministério Público não litiga sozinho, né? Ele vai litigar contra alguém. Então, realmente, veja, isso, independentemente de regulamentação, isso já seria utilizado, já seria e já é utilizado pelo Ministério Público e será utilizado pelo Ministério Público em toda e qualquer questão penal que envolva NPP, envolva convicção e rescisão do acordo. Não tenha dúvida com relação a isso, né? Agora, e se a confissão é o único meio de prova, o Ministério Público vai poder oferecer uma denúncia com base nessa confissão? Né? Porque, veja, quando o Ministério Público oferece também o acordo de não persecução penal, e aí que é interessante observar, a mesma coisa, veja, é o critério do arquivamento, é o critério do oferecimento da denúncia, é o critério da proposta de acordo de não persecução penal. São, todas essas situações, elas estão dentro de uma discussão maior com relação aos elementos de informação que são suficientes para o arquivamento, que é uma questão negativa, para a denúncia e para o acordo de não persecução penal. Porque, ao meu ver, se o Ministério Público oferece um acordo de não persecução penal, né, é claro que sim, obviamente é um direito subjetivo do acusado se as condições são implementáveis, né? Mas se o Ministério Público se aventura no acordo de não persecução penal, ou melhor dizendo, numa denúncia, perdão, se ele se aventura, né, num acordo de não persecução penal que acaba por ser rescindido ou que não é realizado, depois ele oferece denúncia, salvo engano, ele vai ter um grande déficit de elementos de informação para poder oferecer essa denúncia. Enfim, eu penso dessa forma, né? Então, caso o Ministério Público tenha realmente elementos de informação que levem ao oferecimento da denúncia, ele tem que já dizer, por isso, veja, é por isso que na denúncia ele tem que dizer, olha, não vou oferecer acordo de não persecução penal por conta disso. Entendeu? E nós temos aqui uma outra questão também, que eu já venho desenvolvendo, não sei se o Davi já viu alguma coisa nesse sentido, já que ele é o homem aí da jurisprudência. Davi, respondi, Isis? Tudo bem? Sim, muito obrigada. De nada. Retroatividade do ANPP e, mais ainda, a reiteração delitiva que impede a concessão do ANPP. Você tem visto alguma coisa a respeito disso, Davi? Eu vi realmente questão de negativa de oferecimento do ANPP por reiteração ou reincidência. Tá, mas fatos ocorridos quando? Ah, tá. Quanto aos fatos, não me recordo. Aí se eu falar alguma coisa aqui agora, vai ser sem um suporte um pouco mais firme. Mas Pode falar. apenas colocar um ponto Hum, que eu achei bem interessante sobre a questão de quanto, né? Quanto à incidência, não há dúvida, mas quanto à reiteração, não sei se esse é o caso, mas tem só passar aqui uma situação que teve com um privilégio que talvez poderia ser aplicado com a NPP.
o antecedente era muito antigo, com isso ele foi afastado e aplicou o privilégio. Aí não sei se seria o caso de também fazer da mesma forma com o NPP. Talvez sim, porque assim, a lógica é mais ou menos parecida. Mas veja, para eu poder negar um NPP, eu tenho um caso que é bem assim, eu tenho enfim, uma pessoa que tem, são familiares, né, que uma tem 5 processos, ou tem 4, ou tem 4 também, tá? Só que são casos que aconteceram lá em 2011, 2012. E no momento que se inicia a ação penal, nós pedimos que seja feito a NPP, né? Porque essas reiterações delitivas, veja, não são condenações, são processos em curso, são inquéritos em curso. Eles são anteriores à lei. Então, mesmo esse é o raciocínio que eu desenvolvo, né, que eu já estou terminando aqui de fechar para poder publicar. Se os casos são anteriores ao acordo de não persecução penal, eles não podem ser levados em consideração para efeito de reiteração delitiva, porque isso também está dentro do âmbito da própria vedação, da vedação desculpe, voltando aqui ao raciocínio, deixa eu fechar aqui o raciocínio. Se existe, se existem fatos anteriores ao acordo de não persecução penal, a regra é a mesma. É a proibição de retroagir para fatos anteriores à lei, de modo a impedir que esse acordo de não persecução penal seja oferecido. Percebe? Porque nós estamos diante realmente de uma alternativa penal. Veja, a lei vem para poder modificar. Se ela vem para poder modificar, ela vem para poder beneficiar. Se ela vem para poder beneficiar, ela não pode, ela tem que retroagir para poder realmente fazer um benefício total. Mas a questão da reiteração, ela não pode impedir essa retroação. Porque o apontamento com relação à retroação e mesmo a reincidência, eles são da lei, que vem em 2019, e que não podem impedir novos acordos de não persecução penal, a não ser que essa reiteração, que essa reincidência, ocorra depois da vigência da norma, que se dá em janeiro de 2020. Certo? Essa é a minha lógica também com relação a isso. Mais alguma coisa que eu poderia falar? Bem, eu fiquei muito voltado aqui ao campo da retroatividade, porque eu acho que é o campo mais importante dentro do NPP. Todas É, as discussões, bem assim como também o campo da, o campo da confissão, né? São duas questões importantes. ô, Nestor, só para complementar esse ponto que você colocou aí, Hum, antes de até ver se você ainda vai trazer mais alguma informação, mas só para aproveitar esse gancho da questão da reiteração, eu até coloquei no chat aquela parte da norma, né, que fala: se o investigado não caberá ao NPP, se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, uhum. exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Coloquei no chat o texto. Eu tenho você, na verdade, com a sua explanação, me acendeu essa luz aqui e aproveitando o gancho do que o Nestor Távora falou lá no EBAC, sobre a questão também do ANPP. O ANPP, enfim, não vou me recordar agora exatamente as palavras ele utilizadas, talvez você possa se recordar, Nestor, mas ele falou alguma coisa sobre a questão da dosimetria, né, Sim. que tá ligada ali com a questão da dosimetria. E aí nós temos, obviamente, na parte de dosimetria, a impossibilidade de usar ações penais em curso para poder valorar negativamente em qualquer fase da dosimetria. Primeira, segunda ou terceira fase. O que me chama a atenção é que, se houver elementos probatórios que indiquem conduta, aí vamos lá, criminal habitual, aí na minha opinião eu entendo que seja questão de crime habitual, Uhum. ou reiterada. Posso estar completamente equivocado, mas aí você vai, estamos aqui exatamente para isso, até me corrigir. Eu entendo que no caso aqui a conduta criminal habitual seria realmente um crime habitual, a reiterada, aí que vem o ponto crucial, na minha opinião, se é só com maus antecedentes e reincidência, ou se ações penais em cursos pode ser utilizada nessa reiterada ou até no criminal habitual, a depender do conceito. E agora, o profissional. Esse profissional eu tenho dúvidas quanto a como que isso pode ser na prática.
Se puder trazer alguma coisa nesse sentido. Rapaz, é o seguinte, não existe um conceito jurídico do que seja conduta reiterada nem de conduta profissional, do ponto de vista penal, para começo de conversa, né? Eu até publiquei recentemente um artigo com uma orientanda minha, que já defendeu um doutorado, que a gente tenta identificar, porque isso é um problema também reiterado, não sei aqui quem trabalha no sistema de infância e juventude, trabalha muito com isso também, conceito de reiteração de infrações análogas a crime, né? Isso é um problema dentro do direito penal hoje, né? Isso é um problema dentro do direito penal. O que é uma conduta reiterada? O que caracteriza uma conduta reiterada, né? Porque o conceito que nós temos mais próximo de conduta reiterada são os crimes continuados, né? Que já tem uma, digamos assim, uma delimitação jurisprudencial mais segura, né, para a gente poder dizer o que é crime continuado, o que não é crime continuado. Então, o que não é crime continuado é conduta reiterada? Mas a lei não diz o que é. Então, o que me parece. E veja, isso é um critério que é utilizado também, gente, para prisão preventiva. A ideia da reiteração delitiva, né? Isso também é utilizado para prisão preventiva. Agora, não existe uma. Ó, vamos definir aqui o que é conduta reiterada. Não tem, não tem. Isso gera uma baita insegurança, né? Com relação ao ITP, primeiro, né? Definir que essa reiteração delitiva, conduta habitual, conduta profissional, ela só possa ser aferida para fatos ocorridos depois da vigência da norma. Ponto número um. Ponto número dois, mas que é concomitante também. O que é uma conduta habitual, o que é uma conduta profissional, o que é uma conduta reiterada? O que a lei não vai dizer. Da mesma forma que a lei vai dizer, por exemplo, lá no 28, inciso 5º, que o Ministério Público pode estabelecer outras condições que sejam proporcionais, adequadas ao fato, etc. e tal. E veja que o artigo 28, também o 28A do Código de Processo Penal, vai falar em condutas alternativas e cumulativas. Já gera uma confusão, né? É alternativa ou é acumulativa? Pode ser uma só ou tem que ser mais de uma? Como é que é? Né? Eu posso colocar tornozeleira eletrônica na pessoa? Então, são questões importantes que a lei não traz ainda, eu acredito, né? Já trabalhamos isso também no outro artigo, né? Até para definir, por exemplo, o momento, né, em que deve ser proposto o acordo de não persecução penal. Isso vai demandar reformas legislativas mais sérias, até para a gente poder sair desse campo nebuloso, né, da definição com relação à confissão, com relação a essa reiteração delitiva, com relação ao momento da retroatividade do acordo de não persecução penal. Tudo isso realmente demanda modificação legislativa. Não dá para a gente poder ficar na certeza com relação a isso, se a gente quiser ter um acordo de não persecução penal que seja o mais aproximado possível de um devido processo legal. Perfeito. Vou aproveitar aqui também, Nestor, já passar aqui a dúvida que um colega colocou anteriormente. Vou Hum. falar de uma maneira bem resumida e não entrando dentro de um caso concreto. Mas É para rodar o taxímetro ou não é para rodar o taxímetro? É uma consultoria ou é não é uma coisa. consultoria? Vamos lá ver. Exatamente. Mas, É, então, por isso que eu até tirei as questões pontuais, né, concretas. Mas a certo. questão do direito subjetivo, se é, se ele traz esse elemento, se o ANPP, ele questiona sobre a obrigatoriedade em oferecer o ANPP. Eu Certo. confesso que sou defensor do direito subjetivo, mas sei que a jurisprudência não traz assim, e tenho argumentos interessantes, porque é uma questão de acordo, mas enfim, ele traz a questão do direito subjetivo e traz sobre a questão de o não cumprimento da condição financeira do acordo e posterior desistência do acordo por parte do MPF. Ele não cumpriu, então vai tocar o processo. Mas peraí, não tem outra alternativa?
podemos colocar aqui como se fosse a questão ali da prisão preventiva. Peraí, tem uma cautelar diversa, não descumpriu, vai direto para a preventiva? Ou seja, vai direto para a desistência do MPF, do NPP? Será que não poderia ter uma nova negociação? Você trouxe a questão do contrato de adesão, então acho que tá muito ligado a isso. É essa a dúvida do colega. Sim, se é um acordo, né, e se esse acordo. Bom, questões básicas de direito civil. Todo contrato necessita de equilíbrio, tá? Então, se esse contrato entra em desequilíbrio, eu tenho que reequilibrar esse contrato, a não ser que seja absolutamente impossível. Porque, veja, o primeiro inciso lá do 28A é indenizar salvo impossibilidade. Salvo. Eu não tenho condições. Acontece muito isso em caso de crime contra a ordem tributária. O Ministério Público vai abrir mão da multa, vai abrir mão dos juros, tudo mais, vai cobrar só o principal. Mas a pessoa não tem onde cair morta. Já aconteceu comigo já 2 vezes. O Ministério Público já chega apresentando um acordo na persecução penal, com um acordo já com a cara de contrato de adesão, não abre um centavo, mas você mesmo tendo prova no inquérito que a pessoa não tem renda. Não tem renda. Tinha um caso aqui de uma senhora idosa que recebe benefício de prestação continuada e o Ministério Público queria, porque queria cobrar dela 58 mil reais. Falou, olha, mas o promotor não quer negociar, porque entende que é assim. Falou, então então não é um acordo, aqui é um contrato de adesão. Então diga a ele que não vai ter. E no final das contas ela acabou sendo absolvida pela aplicação do princípio da insignificância em razão do valor do tributo. Ou seja, o Ministério Público acabou perdendo ali uma oportunidade de fazer um negócio, né? Se fosse o caso, eu poderia já ter identificado desde o início, né, que era um caso de insignificância e não ter proposto absolutamente nada. Só que eu não ia entregar a tese para ele, né? Ele que viesse com essa ideia. Eventualmente, com relação à prisão, não sei, Davi, porque a partir do momento que existe um acordo na persecução penal para não haver persecução penal, né, perde ali a contemporaneidade para a prisão. Os critérios de contemporaneidade, eu acho que eles desaparecem. A partir do momento que o Ministério Público abre mão de oferecer uma denúncia, tem que justificar porque está. Veja, mais uma vez, o Ministério Público tem que justificar o porquê de não oferecer o acordo de não persecução penal. Repito, a aplicação do artigo 395, inciso 2º do Código de Processo Penal, que está ali, ó. A denúncia será rejeitada liminarmente quando faltar condição para o exercício da ação penal. É uma condição. É uma condição para o exercício do direito de ação. Ou seja, só vai passar para a fase posterior, que é o direito de ação, se houver, ficar claro a fundamentação a respeito da não possibilidade do acordo de não persecução penal. Respondi ou faltou alguma coisa? Respondido. Pergunta aos colegas se algum colega tem mais alguma pergunta, algum questionamento, tirar uma dúvida sobre o que foi explanado aqui. Pessoal, tem mais 5 minutinhos, porque a minha mulher chamou para poder jantar, e aí você já viu, né? Aí é uma ordem de cima, não temos que descumprir, Exatamente. não. É. Não, mas é isso aí. Nestor, agradeço imensamente. Você trouxe alguns pontos, na minha opinião, trouxe alguns pontos que me fizeram refletir, que achei extremamente importante, até para colocar no dia a dia mesmo, na prática, sabe? Aham. O que colocar para argumentar, para fundamentar alguns pedidos. É, Enfim, Ah, agradeço imensamente. o Leonardo fez uma pergunta aqui sobre a NPP e Isso. o homicídio culposo. Gente, não tem por que não ter a NPP, porque, veja, a violência grave ameaça no NPP é aquela violência grave ameaça dolosa. Eu não consigo compreender, não consigo compreender. Veja, vamos botar aqui a situação de homicídio culposo, tá? Acho no artigo 121, que o juiz, inclusive, pode dar o perdão judicial. Se a pessoa tiver sofrido muito com relação ao fato, o que seria mais vantajoso para o Ministério Público? Obter um acordo no ANPP, em que haver indenização para a vítima e tudo mais, ou, no final das contas, o juiz
depois de 3, 4, 5 anos, dar um perdão judicial para uma pessoa que tenha tido um sofrimento imenso decorrente daquele homicídio culposo. Então, é um negócio assim que veja, existe uma tara punitiva, um fetiche punitivo no Brasil, que é um negócio impressionante. Porque se não for direito penal, se não for ação penal, se não for denúncia, se não for prisão, né? Se não for pena de morte, se não for esquartejamento, linchamento e tudo mais, não serve. A gente não vai conseguir evoluir como sociedade enquanto a gente não superar esse debate, gente. Não adianta, vamos acabar com a saidinha, né? Só que o povo é tão burro, tão estúpido, desculpem a veemência com que eu digo isso, que esqueceram do princípio da anterioridade e da retroatividade da lei penal benéfica, entendeu? Então, assim, só vai acontecer para casos novos. Daqui a quanto tempo, né, vai ter uma saidinha para um caso novo, gente? Não vai, não vai, né? Então, o pessoal tem que pensar um pouco antes, essa legislação penal feita com fígado, né, feita com intestino, ela não vai ajudar muita gente, não vai evoluir quanto sociedade, né? Concordo plenamente. Davi, vamos É, conversando, Davi, porque assim, como já disse a vocês, tem muito dado primário, né? A sua orientadora é uma pessoa excepcional, que é a pessoa Daniela Galvão, e estamos imbuídos das melhores intenções, né, de você realmente se projetar do ponto de vista acadêmico, porque ali a sua pesquisa ela é uma pesquisa importante, né, que não tem no Brasil quem faça, né? Ou se tiver, não ainda deu a cara a tapa, né? Mas eu acho que você tem um papel importante nisso daí, digamos assim, de conscientização dos criminalistas de uma forma geral, né? Para o que a gente pode fazer de melhor até para que o próprio tribunal possa melhorar também, Obrigado, professor. Obrigado mesmo pelas palavras. viu? É um combustível aí para a gente poder continuar nessa batalha que é a pesquisa empírica e com muitos dados, né? E o professor sempre tem me dado apoio aí, agradeço mesmo. Desde o momento que a gente se conheceu lá em Brasília, naquele mesmo momento ali, você já deu um grande apoio e agradeço imensamente. Professor, e também agradeço a disponibilidade de poder estar aqui. Imagina. Recomendo que sigam o professor Nestor Santiago lá no Instagram. Ele, sempre que tem algumas questões que estão ali em evidência, ele traz explicações, traz vídeos até explicativos. Gosto bastante, recomendo a todos aí, todos que possam seguir o professor Nestor Santiago, para pegar ali aquele conhecimento que ele vai colocando ali aos poucos ali no Instagram, né? Colocando pílulas, né, de conhecimento ali que eu acho que é interessante que a gente possa estar consumindo isso, né? Tem muita coisa desnecessária, muita coisa que realmente não serve, mas é importante a gente recomendar aquilo que nos ajuda e que nos serve. Joia. Professor Tá aí, Nestor, muito arroba obrigado. Nestor, arroba Nestor Santiago, para quem está aí no chat, tá? Só me seguir lá. Bom, e aí eu vou postando. Não posto todo dia, porque nem todo dia eu tô com saco de postar, mas eu posto sempre. Obrigado, Davi. Tá Obrigado certo. pelo convite, viu? Eu que agradeço, muito obrigado a todos e todas, uma ótima noite e até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado.